às vezes, né, a gente vê as coisas de um jeito, a gente tem uma percepção, uma observação, olhando as coisas, a gente vê de um jeito que é exatamente o contrário de como Deus vê o que a gente está vendo. Às vezes a nossa percepção é completamente errada da percepção, da observação, do olhar de Deus. Deus olha lá de cima, vê aquilo como algo bom, e a gente vê como algo mau. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago 1, versículos 2 a 4. Eu gosto sempre de dizer isso, lembrar, esse Tiago que escreveu essa carta, ele é irmão de Jesus. E ele só veio a crer que Jesus era o Filho de Deus depois da ressurreição de Jesus Cristo. Para você ver, queridos, que não somos só nós que temos lutas dentro de casa. Jesus morava numa casa, entre aspas, até os 30 anos, né? Ele morava numa casa em que tinha irmãos que não acreditavam nele. Só para você entender como o que a gente vê na Bíblia, a gente vê na nossa vida. Em Tiago 1, ele diz assim, sempre botou os benefícios das provações. Eu já botei um título bem provocativo. Benditas provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você pode orar por mim, levantar a sua mão e fazer uma oração por mim, pedir que Deus bote na minha boca uma palavra para você, uma palavra de Deus para você, no meio das circunstâncias que você se encontra. Pai querido e amado, muito obrigado pela tua palavra. Ela já chega abençoada, ela já chega na unção do teu Espírito, e que agora ela seja proclamada, ela seja pregada, e que essa palavra seja acompanhada de sinais, maravilhas, prodígios, até milagres nas vidas de cada um de nós. Amém. Pela fé, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem aqui ainda tem um sonho? Amém. Apesar de tudo que você já passou, você ainda tem um sonho. Amém, querido? Nós vimos aqui, querido, quando eu li para você agora a bênção de Davi para Salomão, Davi estava expressando o sonho que ele tinha para o filho dele. Duvido que você não tenha um sonho para os teus filhos. Davi estava expressando o sonho que ele tinha em relação ao seu filho Salomão, que seria quem o ia substituir. E Davi também tinha um sonho a respeito de Israel. Amém. O futuro de Israel. Amém? Amém. E eu queria trazer para você que Deus, Ele também tem sonhos. Amém. O Deus a quem nós servimos, Ele também tem sonhos. Ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem sonho mau para ninguém. Deus tem sonho bom. Amém. Pensamentos de paz. Amém. Amém. Né? Um dos sonhos que Deus tem em relação
a nós, aliás, a todos nós, o sonho de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem à salvação em Cristo Jesus. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, que nenhum pereça na minha família. Amém. Você vai dizer assim, ah, meu Deus, isso é um sonho. Amém, querido? Amém. E aqui nesse texto, querido, está falando dos sonhos de Deus em relação a nós. Que nós tenhamos fé nele, tenhamos fé nas suas promessas, e tenhamos fé na palavra de Deus, tenhamos fé na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário, tenhamos fé na presença do Espírito Santo como nosso ajudador, para que não nos falte nada. Olha o que Deus quer para você, que não lhe falte nada. Será que você tem coragem de dizer, meu irmão, o desejo de Deus é que não falte nada para você, para a tua família, para a tua casa, para os teus netos, para os teus filhos, que não lhe falte nada. Glória a Deus, aleluia. Uma dos sonhos de Deus é que o meu Deus, em sua riqueza e em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Esse é o sonho de Deus. Ver os filhos dele sendo abençoados. Ver os filhos dele recebendo as promessas dele. Amém? E aí, queridos, aí que começa a coisa a apertar. O meio que Deus tem para gerar em nós essa fé que não nos vai faltar nada, essa fé que persevera, essa fé que não desiste, essa fé que persiste, o meio que Deus tem de gerar isso em nós é através das provações. Olha o silêncio que cai na igreja. O que são as provações, queridos? As provações são testes da nossa fé. Amém. Silêncio na igreja, né? As provações, queridos, são testes da nossa fé. Amém? As provações, elas desafiam a nossa fé. Talvez você esteja vivendo uma provação nesses dias. Olha só, isso aí tem um propósito. Deus está permitindo porque Ele tem um propósito. Amém? E é interessante que a gente vai estudar e vai descobrir que essa palavra provação vem do grego. E ela significa, querido, provação é uma prova positiva com a intenção de tornar genuína, verdadeira a fé de uma pessoa. Vou repetir. Provação é uma prova positiva com a intenção de tornar verdadeira, eficaz, de verdade, a fé de uma pessoa. E é por isso que a gente passa por tanta provação. Para ter uma fé fortalecida, para ter uma fé renovada, para ter uma fé íntegra. Amém? E aqui a primeira coisa que eu disse que a gente tem que mudar, porque tem muita gente que vê provação como algo negativo. E provação não é negativo, é positivo. Provação não é castigo de Deus, minha gente. Deus está trabalhando com a tua fé. Ele não está te castigando, como alguns, isso é castigo de Deus. Não, Deus não está te castigando, Ele está te provando para fortalecer a tua fé, porque Ele tem planos com a tua vida e com a tua casa. Amém? Provação, querido, não é a mão de Deus que está pesando. Provação é algo positivo. Deus permite porque Ele tem um objetivo. Deus permite porque Ele tem uma intenção. Deus permite que a gente passe por provas porque Ele tem uma finalidade. Amém. Que essas provas gerem em nós perseverança.
gerem em nós persistência na fé, apesar de no meio de problemas, apesar no meio de imprevistos, apesar de no meio de acontecimentos que não são agradáveis, apesar no meio de aflições, como Jesus disse que a gente ia passar. Então Deus permite porque isso gera fé, gera persistência, gera perseverança. Entenda, queridos, a gente tem que entender, para nós termos uma fé perseverante, persistente, que não falte nada para nós, quer dizer, uma fé que traz resultados, muda circunstâncias, remove montanhas, Amém. cura o enfermo, liberta o cativo, Amém. faz o impossível acontecer. Amém. Se a gente ter essa fé, nós precisamos, querido, estarmos preparados. Isso aqui é com a gente, querido. Precisamos estar preparados para sermos confrontados por várias provações que vão desafiar a nossa fé. Na verdade, vão testar a nossa fé. Amém? Tem gente aqui que está vivendo isso hoje. Você está passando por uma provação, uma coisa que isso não veio para te destruir, isso não veio para te matar, isso não veio para acabar com a tua vida, isso não veio para te derrubar, isso veio para fortalecer a tua fé, renovar a sua fé, para você treinar a tua perseverança, treinar a tua persistência, para que Deus possa fazer o que só Ele pode fazer. Amém? Então, queridos, para nós termos essa fé perseverante, persistente, a gente precisa estar preparado para sermos confrontados por várias provações. Quem aqui, essa semana, passou por uma boa provação? Os outros não, né? Os outros é só a glória. Oh, Deus. Presta atenção, querido, sem provação, sem esses testes, sem essas provas, a nossa fé não cresce, a nossa fé não amadurece, a nossa fé não persevera, a nossa fé não persiste. Veja só, meu irmão, você já passou por tanta coisa na tua vida que não conseguiu destruir a sua fé. Aqui está você de mãos levantadas, louvando e glorificando a Deus. Tudo que você tem passado, em vez de derrubar, tem te dado mais persistência, tem te dado mais perseverança, tem aumentado a tua fé. Amém, querido? Se a nossa fé não passar por provação, ela não cresce. A gente fica com uma fé medíocre, queridos. O que é uma fé medíocre? Qualquer coisa se derruba, qualquer coisa desiste, qualquer coisa eu não vou mais, qualquer coisa eu não quero saber mais. Porque é uma fé, querido, que não tem sido aprovada. Pelo contrário, tem sido reprovada. Até o Senhor Jesus, quando veio a tempestade, os discípulos foram acordar ele, dormindo no travesseiro. Ele disse: onde está a vossa fé? Como quem diz: por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que vocês não tomaram uma atitude? Por que vocês não oraram? Por que vocês não clamaram? Entendeu, queridos? Se a gente não passa por provações, a fé não cresce. E aí você já olha para a tua própria vida de uma forma toda diferente. Porque quantas provações você tem vencido? Quantas provações você tem superado? A tua fé tem sido fortalecida, tem te dado perseverança. Você disse: eu não vou lá nunca mais, mas você vai. Ah, isso eu não faço nunca mais, mas você faz. Ah, desanimei, vou desistir, mas você não desiste. Amém. Persevera, avança, prossegue. Amém, querido? Amém. E é engraçado que Tiago diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato, querido, o acontecimento
de vocês passarem por várias provações. Porque essas provações, querido, elas têm uma finalidade, elas têm um objetivo, elas têm uma utilidade. As provações vêm para gerar perseverança, para gerar persistência na fé, mesmo no meio de obstáculos, de imprevistos, de acontecimentos que te botam para baixo. Essas provações vêm porque elas são positivas da parte de Deus. Vamos dizer que elas antecedem as bênçãos de Deus. Amém. Escreve isso em algum lugar, meu irmão. Quanto maior a provação, maior é a bênção que está chegando. Amém. Amém, querido? Quanto maior a luta, maior a prova, maior é o livramento, maior é a bênção, maior é o escape, maior é a vitória, maior é a conquista. Amém? Nós podemos dizer, querido, que aonde tem provação, sinaliza para nós que tem bênção chegando por aí. Você já viu que as provações, às vezes elas nos visitam dentro da nossa casa. Jesus falou que as nossas maiores lutas é dentro de casa. Ele falou. Então quando você vê as provações dentro da tua casa, vem bênção por aí. Amém. A gente não reage com alegria, queridos. A gente reage com reclamação. A gente reage com murmuração. A gente reage com desistência, com desânimo, né? Então estou falando com você, viu? O Espírito Santo te trouxe aqui, você que está vivendo uma grande prova, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, na sua saúde, seja onde for. Isso não está chegando à tua vida à toa. Isso tem uma utilidade da parte de Deus, tem uma finalidade da parte de Deus, que a tua fé seja fortalecida, revigorada, para Deus poder fazer na tua vida o que só Ele pode fazer. Amém, amém, querido? Amém. Graças a Deus. É por isso, queridos, que a nossa fé é testada. É por isso que a nossa fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E vales, desertos e mares que atravessam afirme, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Canta! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. O que eu vou fazer? Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Uma salva de palmas para vocês. Se você prestou atenção na letra, queridos, por que Deus nos prova? Porque Ele quer fazer mais. É para você sacudir essa alma que está dormindo do seu lado e dizer, olha só, meu irmão, chegou a hora que Deus quer fazer mais na tua vida. Deus mesmo tomou a decisão. Ele acha que o que está acontecendo na tua vida é pouco. Ele quer fazer mais na tua vida. Amém, querido? Quando eu digo na tua vida, é na tua família, é na tua profissão, é na tua saúde. Amém, querido? Então, queridos, vê como a gente tem uma visão errada.
a gente vê as coisas de uma forma negativa e Deus vê isso porque as provações, elas têm uma finalidade, elas têm uma utilidade, elas têm um objetivo. Né? Outro dia eu vi uma irmã, eu repreendo essa provação. Eu digo, irmã, não faça essa oração. Você está repreendendo o que Deus permitiu. Tu está fazendo uma oração contra Deus. Se Deus deixou a provação chegar, é porque Ele já tem uma vitória para você. Aí você fica repreendendo a provação. Se fosse o diabo não manda provação, querido. O diabo é atenta, ele persegue, ele ataca, ele faz coisa muito pior. Deus permite que a gente passe por provas que a gente, com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus Cristo, a gente consegue sobreviver. Todos nós aqui somos sobreviventes de várias provações, minha gente. Amém, querido? Louvado seja Deus, querido. Mas se você olhar para a sua vida, se nós olharmos para as nossas vidas, a gente também vê, querido, muitas provas que a gente não compreendeu, que a gente não entendeu. Muitas provações que a gente se perguntou, como Deus permitiu isso acontecer? Como Deus deixou? E às vezes, querido, isso nos acompanha até hoje. Às vezes a gente ainda tem uns questionamentos com Deus. Por que Deus deixou acontecer assim? E aí muitas vezes, querido, em vez de reagir com alegria, a gente reage com revolta. A gente reage com raiva. A gente reage com murmuração. A gente reage com reclamando, né? Então veja só, queridos, sempre que a gente, quando vê uma prova chegar, uma provação da nossa fé, e a gente reage dessa forma errada, a gente está com uma percepção totalmente errada, totalmente equivocada, né? Do que é que está acontecendo, do que é que aconteceu, do que é que você está vivendo. Porque a provação não vem para o pior, para as coisas piorarem. A provação vem para as coisas melhorarem. Amém, querido? Para que a tua fé se fortaleça, para que você ganhe perseverança, para que você ganhe persistência, para você ver o que Deus ainda vai fazer na tua vida. É uma palavra de coragem. Você não sabe o que Deus ainda vai fazer na tua vida. Tem coragem de dizer isso para alguém? Olha, você não sabe o que Deus ainda vai fazer na tua vida. Amém? Amém. Agora, querido, Deus só vai fazer, isso só vai acontecer se a gente perseverar na fé. Amém, queridos? Apesar das aflições, apesar das coisas, né? A gente perseverando, queridos, a gente já viu isso acontecer, querido, em campo de futebol, o time perdendo e a torcida dizendo, eu acredito, eu acredito, eu acredito, e o time virar o jogo. Amém, queridos? Então, Deus só vai fazer se nós perseverarmos na fé, né? Se a gente não perseverar, Deus não tem, né? Então, querido, o nosso grande desafio aqui, já vou finalizar, o nosso grande desafio aqui, queridos, é a nossa postura durante as provações. Que provação, meu irmão, você nunca vai se livrar delas. Até o último dia da nossa vida, nós vamos passar por provações. Não existe isso, uma vida sem provação. Morre então, meu irmão. Vai para São João Batista, lá não tem prova nenhuma. Às vezes eu dou esse exemplo, a pessoa chega para mim, pastor, eu quero uma vida sem prova, sem luta, sem nada. Então morre, meu irmão.
peguei pesado. Mas tem gente que você tem que pegar pesado, senão ela não sai daquele buraco que ela entra. Ela entra no buraco da reclamação, no buraco da murmuração, no buraco, e às vezes ainda bate o pé, não aceito, não aceito, não aceito. Você está dizendo não aceito para Deus. Não briga com Deus, não, tu vai sair perdendo. Amém, minha gente? Vocês ainda estão aí ou já foram embora? Amém? Então, querido, é isso aí. Então, quando eu fico revoltadinho, tem alguém que fica revoltadinho às vezes? Fica com uma raivinha? Fica à vontade de pegar um prato e quebrar na parede? Já que você não pode quebrar alguém, tu quebra o prato? Sempre que você fica, querido, você não está colaborando com nada com isso. Se Deus está permitindo essa aprovação, vem bênção por aí. Amém. Graças a Deus. Vem vitória por aí. Amém. Vem conquista para você perseverar, é para você persistir, é você insistir. Eu gosto de lembrar, queridos, minhas histórias. Me perdoe, né? Mas eu tenho que contar as histórias que eu vivi. Quando eu fui fazer a primeira prova de anatomia na faculdade de medicina, né? Prova de anatomia, a primeira prova é prova de ossos. A gente tem que saber reconhecer os ossos. Como é que é? Está amarrado? Você sabia que o teu corpo tem osso? Queridos, eu fui fazer a minha primeira prova de ossos. E eu não sei qual foi lá o osso, porque aí os nomes, um é fêmur, o outro é perônio, o outro é tíbia, o outro é clavícula, o outro é húmero, o outro... Aí cada um tem um nome. E o professor me perguntou a prova, a primeira pergunta que ele fez, não me lembro qual é, mas me lembro da nota. Eu me lembro da nota. Quando ele perguntou que osso é esse aqui, eu não sei o que foi que eu respondi, ele disse assim, pode sair, nota 1. Querido, a minha primeira nota na faculdade foi 1. Alguém aqui já tirou 1 na vida? 1. Queridos, eu fiquei desesperado. Mas aquilo ali gerou o quê? Eu fiquei amigo do Fratani. Fratani era o responsável pelo laboratório, onde ficava tudo guardado, né? Não vou falar isso aqui, né? E eu falei para ele, Fratani, dá para me emprestar uns ossos? Ele disse, tranquilo, eu empresto a muita gente. Traz uma toalha de rosto que eu boto neles. Ele disse, eu fui para casa, levei a toalha de rosto. Com os ossos. Meu pai, quando viu, quase teve um ataque. Você está falando que isso aí é de gente? Eu digo, pai, eu estou estudando para ser médico. Está todo mundo assustado, né? Sou vampiro não, viu, meu irmão? Todo acadêmico de medicina passa por isso. Né? Depois ainda é pior, mas não vou falar. Deixa por aí que já está bom. Amém? Por isso que a gente sabe dizer, olha, Juju quebrou o fêmur, a Severina quebrou o pé, né? Os ossos se quebram. Então a gente tem que estudar para saber como é que a gente conserta. Amém, queridos? Então, voltando ao que eu estava falando, porque às vezes eu me perco, o nosso grande desafio, querido, é a nossa postura. É o nosso comportamento, é o nosso ânimo durante as provações. É aí que está o nosso grande desafio. É como é que eu fico quando chega uma prova na minha vida. Na minha vida financeira, na minha casa, na minha família. Quando uma prova se levanta do nada, como é que eu faço? Como é que eu reajo? Presta atenção, que Deus espera que nessas horas, olha como é que diz a Bíblia, nós tenhamos por motivo grande alegria o fato de passarmos por várias provações.
Quer dizer que Deus espera que a gente, em vez de quebrar prato, bater porta, reclamar, xingar, repreender o inimigo, sei lá o que for, Ele espera que nós nessas horas tenhamos alegria. Alegria para dar graças a Deus, alegria para dizer louvado seja Deus, alegria porque eu sei que vem bênção por aí, vem bênção por aí, Deus está preparando, que a gente tem, porque essa é a alegria que Ele espera de ver em nós, esse é o ânimo que Ele espera de ver em nós, que estamos sendo provados, para que a nossa fé seja perseverante e persistente. Amém? Uma vez a gente tendo uma fé perseverante, Deus faz o que só Ele pode fazer. Ele dá a solução, Ele dá a saída, Ele dá a provisão, Ele dá o livramento, Ele dá o escape. Então vê, querido, como às vezes o nosso olhar é diferente do olhar de Deus. A gente vê provações como um negócio negativo. A gente vê com revolta, a gente vê com raiva, a gente vê com tristeza. E aí, querido, em vez de nós sermos aprovados, nós somos reprovados. E aqui uma coisa para você entender, que para mim foi difícil de entender, levei anos para entender. Olha só, querido, se Deus permite uma prova, e eu reajo mal à prova que Ele mandou, significa que a provação que Ele permitiu vir não adiantou de nada. E Ele, como nos ama e não desiste de nós, o que Ele faz? Manda outra, talvez até pior. Aí vocês podem estar repreendidos em nome de Jesus. Mas queridos, olha só, você é pai, você é mãe. Diz para o teu filho, não faça isso. Se você fizer, eu vou te castigar. Eu vou tirar a tua televisão, eu vou tirar o teu computador, eu vou tirar o celular. Aí, tem gente que está na prática aí. Amém, querido? Aí o filho, a filha faz. Você tira o celular, ele continua. O que você faz, meu irmão? Peraí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele está me desafiando. Quem ele pensa que é? Entenda, querido, se Deus permite certas provas, essas provas têm uma finalidade. E se eu reajo com murmuração, com reclamação, com tristeza, com raiva, Deus diz assim, não adiantou nada essa prova. Ele vira lá na Trindade e diz assim, vamos providenciar uma outra? Para ver se ele entende? Já viu o ditado? Quanto mais apanha... Não, apanha tanto e não aprende nada. Não é esse o ditado? Apanha tanto e não aprende nada. E tem filho que é assim, querido. Você bate no tempo que batia. Hoje você vai preso, né? Mas nós aqui somos pessoas de uma geração que a gente apanhou até de cinto. E a gente se enquadrava direitinho, querido. Enquadrava direitinho. Minha mãe só olhava para mim e olhava para o cinto que estava pendurado. Quando não era o fio do ferro. Você lembra do fio do ferro de antigamente? Que era um cordão grosso. Queridos, olha só. Quando vem uma provação, por pior que seja, fica de pé. Não se abata. Não abre a boca para dizer besteira. Aguenta, suporta, confia em Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Se não, queridos,
Isso que eu estou falando aqui é a pura verdade. O que aconteceu com o faraó, queridos? Deus dizia, Moisés, vai lá dizer ele para soltar o povo. Se não soltar o povo, tinha castigo. Qual eram os castigos, minha gente? As pragas. Avisa para ele liberar o povo, senão as águas vão ficar vermelhas. Aí diz a palavra que Faraó endurecia o coração. As águas ficavam vermelhas. Aí Moisés orava a Deus, Deus vai lá e diz para ele liberar o povo, senão vai ter sapo em tudo que é casa. E ele endurecia o coração. Então veja só, querido, quando eu não aceito, estou fazendo uma comparação aqui, querido. Quando eu não aceito uma provação, uma prova, que Deus está permitindo, por um objetivo dele, um plano dele, uma finalidade dele, uma utilidade dele, e eu não aceito, em vez de melhorar, as coisas vão piorar, porque Deus não vai desistir de você. Fala aí para essa alma que está do teu lado. Olha, você pode reclamar, pode murmurar, pode sapatear, mas Deus não vai desistir de você. Se necessário for, ele vai mandar mais sapo para a tua vida. Essa é uma boa comparação, né, minha gente? É uma boa comparação, porque se eu endureço o coração, Deus não desiste de mim, Ele me ama. Ele deu o filho dele, Ele tem um plano. Os planos dele não podem ser frustrados? Não, a gente vai dar um jeito nisso aí. A gente vai mandar uma coisa maior. E ele vai aprender, e ele vai obedecer, e ele vai entender. Né, queridos? Tem coisas que a gente leva anos para entender. Antes de orar por vocês, né? Vocês já sabem, eu conto sempre, né? Eu sofri um acidente na Rio Petrópolis, fui tirado de um carro, um Fusca. Eu fui tirado pela janela de trás, me colocaram no chão. Eu me lembro completamente disso. Eu no chão, deitado, aquele barulho de extintor de incêndio, de todo mundo gritando, berrando, não sei o quê, né? E fui colocado numa ambulância, a ambulância me levou para o Hospital de Caxias, onde eu dava plantão. Interessantíssimo, né? Queridos, esse acidente, querido, paralisou a minha vida de médico. Porque eu estava com uma porção de coisa apalavrada, né? Organizada. Estava prestes a entrar para uma faculdade para ser professor. Assistente, né? Que ninguém começa professor. Mas trabalhar numa universidade, estava com consultório no Rio, consultório fora do Rio. Uma porção de coisa estava acontecendo na minha vida. Eu estava botando a cabeça para fora. Feliz da vida. Aí sofri esse acidente. Fiquei 9 meses em casa. Perdi tudo, queridos. Aquelas possibilidades passaram. Outros ocuparam. E eu, para me reerguer, começar tudo, depois tive que usar muleta, porque naquele tempo não tinha esses pinos que tem aí, era gesso mesmo. Então eu levei um tempo para me recuperar, queridos, e como foi difícil lidar com isso, com Deus. Eu não falava para nada para ninguém, mas dentro de mim eu não parava de perguntar para Deus: por que, Senhor? Logo agora que as coisas iam se ajeitar, logo agora que as coisas iam ficar melhores, por que, Senhor? E atravessei a vida perguntando esse porquê, queridos. Até um dia que acendeu algo dentro de mim, né? E eu tive coragem de abrir a boca pela primeira vez e dizer: bendito
acidente. Glória a Deus. Essa é a hora que você vence, meu irmão. É quando você vê o mal como bem. E eu falei, bendito acidente. Enquanto você não diz bendita prova, bendita, seja lá o que você ter passado, você não vence a coisa. A coisa fica aqui dentro. E aí, até que chegou o David, que ele disse, não, bendito. Uma pessoa chegou para mim, o pastor disse, você consegue dizer bendito acidente? E eu tive dificuldade, mas eu disse. E dali para frente, muita coisa mudou na minha vida. Amém, queridos? Hoje eu olho para trás, vejo esse acidente como bênção. Quando tenho a oportunidade de passar pelo lugar, eu sei exatamente o lugar, eu falo, meu Deus, que lugar abençoado. Porque ali, queridos, minha vida mudou. Deus deu outra direção. Deus deu outro rumo. Deus mudou tudo. Então, queridos, a palavra é para você, né? Uma pergunta para cada um de nós: como você tem reagido diante das provações? Interessante a gente fazer aqui que ele pede para a gente ter motivo de toda alegria. Aonde que Deus também pede para a gente fazer e fazer com alegria? Ofertas. Deus ama aquele que dá. Adianta aquele que dá, querido, xingando o pastor, reclamando, murmurando, excomungando. Toma lá, meu Deus. Adianta, querido? Aos olhos de Deus. Então veja só, querido, como é interessante, né? Que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus, ele quer que a gente se alegre no meio das provas. Então, meu irmão, essa palavra é para você que está vivendo um momento de prova, um momento de luta. A tua vontade é desistir. Às vezes você quer desistir porque você não vê mais saída. Não estou mais conseguindo enxergar uma saída. Não estou mais conseguindo enxergar uma solução. O Deus a quem você serve tem a solução. Ele tem a saída. Confia nele e persevera. Continua de pé. Às vezes a gente canta aqui, né? A igreja ficou de pé, ficou de pé, ficou de pé. E esse é o nosso desafio. Não é só ficar de pé, é ficar de pé e com alegria. Jesus disse, tenham bom ânimo. No mundo vocês passarão por... E o que é aflições, querido? O mesmo que provações. Então, uma coisa, a gente tem que manter um bom ânimo. Amém? A gente tem que estar sempre, por mais difícil que seja, confiar em Deus, ter alegria no coração, que se Ele está permitindo, é porque Ele está preparando algo muito especial para você nesse ano de 2025. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Você pode ficar de pé, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente precisa viver anos com Deus para entender, às vezes, o coração de Deus. Porque às vezes para nós é uma coisa e para Deus é outra totalmente diferente. A gente diz, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. E Deus age e o impossível acontece. O milagre acontece. Amém, queridos? Então abaixe sua cabeça. Qual é o maior desafio? Que prova é desafio, querido. Qual é o maior desafio? Que é difícil você suportar com alegria. Qual é a pior prova, querido? É difícil você ficar alegre. Qual é a situação que você hoje, talvez dentro de você, você diga, eu não estou vendo mais saída não.
estou vendo mais solução. E aí as nossas saídas, queridos, são sempre as piores. Não sei qual é o problema, queridos, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Acaso alguma coisa difícil para o Senhor? O Senhor Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Vê que, meu irmão, que tudo que acontece na tua vida afeta a tua fé. Então, meu irmão, saia daqui numa outra postura. Apesar da provação, apesar da luta, eu não vou me abater, eu não vou xingar, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou me alegrar. Talvez eu nem me alegre do lado de fora, mas eu me alegro dentro de mim. Tem bênção chegando, tem bênção chegando, tem vitória chegando, tem livramento chegando, tem salvação da nossa casa chegando, tem cura chegando, tem libertação chegando. Suporte, meus irmãos, as provações, que elas têm um propósito da parte de Deus. Então, suporte com alegria, porque isso está gerando perseverança. Você só está aqui hoje porque você já venceu muitas provações. Não é nada novo para você isso. Quantas provas você já venceu? Quantas lutas você já teve em várias áreas e você sobreviveu? Pai querido e amado, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha confortar o coração de cada um aqui. Talvez alguns, Pai, tenham sido duramente desafiados na sua fé. Duramente desafiados em acreditar que ainda há uma saída, que ainda há uma solução, que ainda há um livramento. Porque às vezes a vida para nós, a impressão que a gente tem, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas para Deus, tudo tem jeito. Para Deus tudo tem solução. Só que Deus espera que eu, apesar de tudo isso que eu estou vivendo, eu persevere, eu persista, eu avance, eu prossiga, eu continuo, eu não desisto, eu insisto em confiar nele. Meu Pai, dá ao meu irmão que a tua palavra, a fé vem pelo ouvir a tua palavra, que essa palavra gere fé no coração do meu irmão, da minha irmã, e que ele veja, Pai, nesses dias, o Senhor operar milagrosamente na vida dele e na vida dela. Ele veja milagres acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida pessoal. Que ele veja, que ele persevere, persista, avance, prospere e continue. E veja o que só o Senhor pode fazer na vida dele. Muito obrigado, Senhor. Levante as mãos. Agradeça a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Ao voltarmos para casa, Pai, leva-nos num outro ânimo. Leva-nos numa nova esperança. Leva numa novidade de vida. Leva-nos confiando em Ti, que por mais que as coisas estejam difíceis, o Senhor tem a solução. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Se você se sente à vontade, dá um abraço ao teu irmão. Diga: meu irmão, essa semana tem vitória.
Profetize. Essa semana tem vitória para você. Deus é bom, Deus é fiel. É isso aí. Amém.